Qualquer um que tenha um mínimo de humanidade e respeito aos direitos humanos e à democracia não aceita ver pessoas sendo presas sem o devido processo legal, sem acusação, sem direito à defesa e sendo difamadas, sendo acusadas de crimes que sequer se sabe se elas cometeram. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo entrevisto um advogado que defende 15 daquelas centenas de pessoas, mais de 1.000 na verdade, que foram presas em Brasília depois dos atos de vandalismo no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e na sede do STF. Assista a entrevista para saber quem são essas pessoas e, afinal de contas, o que elas fizeram, do que estão sendo acusadas e como estão sendo tratadas. Eu estou aqui então com o advogado Cláudio Caivano, é esse o seu sobrenome mesmo? Estou falando certo, Cláudio? Falou certinho, Cristina. Muito obrigada, viu, por aceitar conversar aqui com os assinantes, com os espectadores da Gazeta do Povo. O Cláudio defende 15 pessoas que foram presas naquelas manifestações de Brasília, não necessariamente por estarem na manifestação em si. A gente sabe que houve presos no QG e o doutor Cláudio vai nos explicar a partir de agora como estão essas pessoas, o que aconteceu de fato. Então vamos começar do começo, né? Até porque muitas informações desencontradas nas redes sociais, aí na própria imprensa. Como que o senhor chegou até essas pessoas e ofereceu o seu trabalho, enfim, como foi contactado por elas? Bom, primeiro trocar esse senhor por você, né, Cristina? Um prazer enorme estar aqui na tua coluna, sendo entrevistado por você, é uma honra. Bom, eu defendo há bastante tempo, né, através dessa idealização que a gente teve de desenvolver a Associação Sou Livre, a gente começou lá atrás com a questão de imposição de passaportes vacinais, que também ferem a liberdade individual no Brasil. E isso a gente atuou sobremaneira nesses últimos 3 anos. Naquela segunda-feira, na verdade, os eventos de domingo já nos chamaram demais a atenção, já se percebia alguma coisa que não é o foco da nossa conversa aqui, mas na segunda-feira, quando eu tive conhecimento de que elas foram detidas, né, todas aquelas pessoas, os manifestantes, que eles tinham sido cercados primeiramente pela Polícia do Exército, algo indica que num primeiro momento tinham sido defendidos, né, pela Polícia do Exército, e num segundo momento eles foram convidados a sair dali da área onde eles estavam, do QG, levantar barracas, todos os seus pertences e conduzidos para ônibus que estavam na avenida ali esperando por eles. Daqui de São Paulo, o nosso grupo, nós somos 4 advogados, já nos falamos e imediatamente, sem nem pensar, eu tomei a atitude de comprar passagem e consegui uma passagem para as 18 e alguma coisa daquela segunda-feira, 9 de janeiro, e fui para lá. Cheguei por volta das 7, 8 horas da noite, até me acomodar, chegar no local, pegar carro, etc., que eu já fui sem data para voltar. Eu cheguei na chamada ANP, a Academia Nacional da Polícia, né, que é utilizada pela Polícia Federal, por volta das 23 horas. Aquele E ginásio, o, né, para onde as pessoas foram ex, levadas depois de passar horas em ônibus, até onde se sabe. Exatamente. Já então, para a gente seguir uma ordem cronológica, Cristina, o que aconteceu com eles? Dali daquele ônibus na segunda-feira, isso aconteceu de manhã, na segunda-feira, logo cedo, por volta de 7, 7 e pouco da manhã, foram conduzidos para os ônibus com os seus pertences, convidados a irem a um local seguro. E aí sim passa a se desenvolver essa sinopse macabra que você falou, de ir primeiramente até o batalhão da Polícia Militar. Ali eles foram convidados a descer, mas não havia espaço, praticamente não havia banheiro, era inexistente para atender toda aquela quantidade de pessoas. Muitos foram obrigados a fazer suas necessidades no muro do batalhão. E aí eles perceberam que tinham cometido um grave equívoco pela quantidade de pessoas. Então fizeram todos novamente entrarem nos ônibus e aí sim os levaram, fica fora ali de Brasília, eu não conheço tão bem, né? Mas fica fora de Brasília, você pega uma estrada vicinal e tem essa academia, é algo sim bastante grande, é um prédio administrativo e tem todo o complexo esportivo. Ali eu posso te dizer, eu fui ver os banheiros, eu fui ver as condições, né, básicas que eles tinham. Eles foram obrigados a dormir no chão da quadra desse ginásio poliesportivo, todos juntos.
Então, como eu cheguei às 23 horas daquela segunda-feira, como você está dizendo, eles já tinham passado praticamente as primeiras 20 horas ali, sendo cooptados dessa maneira a ficarem num espaço até reduzido, aquilo me chamou por demais atenção. Eu confesso aqui para você que me chocou, abalou, inclusive, naquele primeiro momento, né? Embora eu seja um ser duro, até psicologicamente, difícil me abalar, mas quando você vê senhoras que poderiam ser minha mãe, minha avó, ou meu pai, meu avô, chorando, literalmente, por não saberem o que está acontecendo com eles, aquilo te causa um impacto. E E eu sou um tinha estudioso crianças das... também nesse momento ou já tinham Não, liberado? Porque houve informações no primeiro momento de crianças nesse ginásio, né? sim, eu também levantei essa questão, porque já fui daqui preparado para isso, mas não havia mais criança, ainda haviam muitos idosos e eles estavam lentamente sendo liberados naquele primeiro momento, naquele primeiro dia. Eu sou um estudioso da Segunda Guerra, tá, Cristina? E uma coisa que eu nunca esqueci da declaração, de memória que os sobreviventes do Holocausto têm é o odor humano. Eles sempre relatam, ó, né, quando fazem os seus relatos, as suas análises, eles dizem: olha, isso é algo que a gente nunca esqueça. E por incrível que pareça, alguns podem até acreditar que estou tentando, né, aflorar aí, melhorar o pavão, não é isso. Você sente o impacto é imediato, porque são muitas pessoas juntas, É elas já como um estavam ônibus, ali, como eu é como disse, um ônibus lotado, né, doutora? A gente entra num é ônibus isso, lotado com pouca ventilação, num dia frio, é eu que sou de isso, Curitiba e tal, é aquele cheiro de muita gente aglomerada, até exatamente, pela respiração humana mesmo, né? Aquilo vai produzindo exato, um exato. odor mesmo. E aí, junte-se a isso o fato, como eu disse, de pessoas idosas, né? Pessoas sem saber o que está acontecendo, completamente perdidas, você sente um impacto imediato. E aí eu solicitei a um colega que estava lá, eu não o conhecia, mas olha, posso acompanhar a tua audiência aí, a oitiva, né? Na verdade, como a gente chama, ele, claro, acompanha. E o primeiro impacto foi que a escrivã falou: não, não vai acompanhar. E o delegado, né, muito tranquilamente: não, doutor, calma, ela está nervosa, é muita gente, tal, sente-se aqui, ouça. E o meu primeiro impacto também vai te impactar. O auto de prisão em flagrante, ele já veio pronto do STF. E ele já constava inquérito 4879. Quando eu me deparei com aquilo, eu perguntei para o delegado, né? Não, mas o 304 é o senhor que vai decidir. E ele disse: não, a minha competência foi delegada, ou seja, a competência é só do STF. Então, todo o auto de infração, a nota de culpa, com a inclusão deles em atos terroristas, atos preparatórios, formação de quadrilhobando, né, que não existe mais, que é organização criminosa, incitação ao crime, depredação de patrimônio público, enfim, tudo já estava preenchido. E isso é um susto para nós advogados, porque fere o nosso próprio trabalho, né? A gente está ali como mero espectador. E aí fica difícil você indicar para as pessoas o que vai acontecer no momento posterior, mesmo com a sua atuação enquanto advogado, se está tudo sendo feito daquela maneira fora da regra normal, né? Ou seja, do Código de Processo Penal. Eu passei o dia, a terça-feira toda, com esses meus assistidos. Confesso que trabalhando muito mais como psicólogo do que como advogado, e desde o primeiro momento, como eu tive ciência disso na segunda-feira à noite, eu disse a eles: olha, daqui ninguém vai sair livre. Vão todos para a Papuda ou para a Colmeia. Então, ou vocês se preparam agora e a gente está aqui para conversar, para elaborar o que vai acontecer daqui para frente, ou vai ser muito pior. Eu costumo fazer aquela comparação do sapo dentro da água e ela esquentando lentamente, né, Cristina? Se você faz isso e vai enrolando a pessoa para ela não entender o que está fazendo, e você chega na sala para ela só assinar um auto de infração, ou mesmo se negar a assinar, como a gente fez em praticamente todos os casos, isso só vai piorar o emocional da pessoa. Então, eu preferi partir para o choque inicial, ficar com eles ali a maior parte do tempo naquele dia, acompanhá-los o quanto mais possível e tentar fazer o emocional deles baixar. E quando eles entenderam, eles até ficaram um pouco mais, não aliviados, obviamente, mas mais tranquilos. E essa Agora, eu transferência acho acabou, importante a gente esclarecer, desculpe de cortar, imagina? essas pessoas todas saíram do QG de Brasília, não Sim, foram presas em flagrante, depredando nada, quebrando coisas, atacando policiais lá na esplanada. Até esse nenhum momento, deles. nenhum
deles tinha confessado, digamos assim, ou sido visto na esplanada. Eu, inclusive, acho que Nenhum deles. muitos nem estiveram, né? Alguns sim e voltaram para o QG. Exatamente, exatamente. Alguns chegaram ali no gramado da Praça dos Três Poderes, né, na esplanada, e acabaram voltando por conta da confusão. Para você ter uma ideia, essas pessoas que eu estou assistindo, elas chegaram em Brasília no domingo às 14 horas. Portanto, todo aquele burburinho, toda aquela confusão, a invasão, ela já havia acontecido. Então, óbvio que Foi chama antes, né? atenção. Exato, algumas pessoas vão até lá para ver o que aconteceu, tal, mas já tinha tudo acabado e todos voltaram e permaneceram, passaram a noite no QG e foram depois presas dessa maneira. Só para deixar muito claro para a sua audiência, Cristina, eu sei que é qualificada, mas isso é uso de perfídia, né? É um meio insidioso para você enganar essa pessoa que você quer conduzir à prisão. Isso é vedado na Quarta Convenção de Genebra, isso é vedado no Pacto de São José da Costa Rica e, evidentemente, é vedado no nosso ordenamento jurídico. Você não pode usar desse tipo de artifício para levar alguém preso, muito menos com prisão em flagrante. Por Então, há isso que, vários. compreensivamente, muita gente associou de imediato a campos de concentração nazista, porque o método era esse, né? Exato. Exatamente, exatamente. Eu fiz, inclusive, essa analogia, porque quando eles são levados num ônibus, remete-nos àquela ideia de colocarem no trem sem saber para onde vão, por que vão, o que farão, qual o destino. Foi exatamente a mesma coisa. Eles Não, não sabiam e o para que onde deixa iam. claro, desculpa, eu estou te interrompendo, mas Imagina, eu por imagino que quem favor. está nos assistindo está também nessa ansiedade de entender um pouco melhor. O que deixa claro que essa ordem de prisão nada mais era do que uma ordem de desfazer as manifestações em frente aos quartéis, especificamente nesse de Brasília, mas a gente sabe que isso já desestimula e depois vieram ordens posteriores para desfazer nos outros estados também. Não havia a intenção sequer, a intenção inicial sequer de saber, você esteve na esplanada ontem, então entra no ônibus. Você não esteve, vai para aquele lado ali, a gente já conversa. Não teve essa Nenhuma triagem pergunta. inicial, né? Não, nenhuma pergunta foi feita, Cristina, nenhuma triagem. Eles colocaram todo mundo, como a gente costuma dizer, dentro do mesmo balaio e levaram. A gente chama isso tecnicamente, até na área tributária, em phishing expedition, né? Ou seja, o que eles queriam, o intuito deles era efetivamente ficar com os celulares, porque a grande maioria teve o celular retido para poder fazer a averiguação e no momento posterior talvez vão atrás de outras pessoas. Não tenho ideia de qual a intenção real disso. O fato é que isso se seguiu, né? Saí de lá praticamente na quarta-feira, 3 horas da manhã, e tenho ciência, por exemplo, o doutor João, da OACB, que também fez um trabalho fantástico lá, ele só saiu de lá às 6h30, quando os últimos assistidos dele foram transferidos, e inclusive foram os últimos. Me parece que ficou uma pequena minoria, mas que só chegou depois. Aí esses sim parecem ter sido presos no evento catastrófico, lá cataclísmico da Praça dos Três Poderes, da invasão. O que Tá. se seguiu foi nós irmos para os presídios, né, Cristina? Tá, antes de chegar nessa fase, eu queria que você me esclarecesse algumas perguntinhas aqui, de Pois não. curiosidade mesmo, mas eu estou tentando fazer o papel aqui de porta-voz de quem está nos assistindo, como, aliás, é a função, deveria ser a função de todo jornalista, né? E sei que há muitas dúvidas, inclusive porque muitos na nossa audiência, com certeza, estiveram nas manifestações em algum momento sem nenhuma intenção golpista, terrorista, esses adjetivos que ficam agora jogando para cima de pessoas de bem para tentar criar uma aura na sociedade de que há milhões de criminosos no país tentando dar um golpe na democracia, o que é justamente o contrário do que essas pessoas defendiam, né? Mas vamos lá, você chegou na terça-feira, essas pessoas tinham sido presas na segunda, você conseguiu ir ao galpão lá, ao ginásio ainda na segunda noite e ver aquele estado Isso, deplorável de muita gente, centenas de pessoas, eram mais de 1.000, né? isso. Aglomeradas ali, pessoas de idade, enfim, não houve nenhuma triagem sequer para saber o estado de saúde dessas pessoas, se elas poderiam passar uma noite naquelas condições, até porque a gente sabe que nos próprios acampamentos, muitas não estavam acampando, quem é de Brasília ou da região ia passar o dia, né? E muitos Exatamente. talvez sequer tivessem ido à esplanada, mas fossem manifestantes dos quartéis. Como que você conseguiu chegar a esse grupo de 15 que você está assistindo? Havia outros advogados lá? Foram se oferecendo de forma voluntária? Como é que foi feito isso, essa triagem de defesa, digamos assim? Perfeito. Quando eu cheguei naquela noite, era praticamente impossível você entender o que estava acontecendo. Então, primeiro eu me situei, acompanhei para ter certeza do tipo de conduta que ia ser adotada ali, observei, fui até
onde eles estavam, ali no ginásio, né? Eu fui diretamente para o prédio administrativo, e aí você atravessa um espaço que deve ter ali os seus 70, 80 metros até onde está o campo, que eles estavam inclusive acampados, o diretor deixou eles armarem as barracas, e depois, mais para frente, uns 200 metros, é que você tinha o ginásio. Cheguei, dei uma olhada, não conversei com ninguém, observei e soube que já tinha havido vários atendimentos médicos. Tinha uma barraca do Corpo de Bombeiros, é importante que a gente relate isso, mas não tinham muitos advogados, não, Cristina, na segunda-feira. Tão pouco, e eu vou frisar muito isso aqui, tão pouco havia advogados que representassem a Comissão de Prerrogativas da OAB e muito menos da Comissão de Direitos Humanos também da Ordem ou de outras E, entidades. obviamente, que ONGs de direitos humanos nem notinha de apoio não tinham Não, dado, como até agora não fizeram. A gente sabe muito não. bem do viés político dessas entidades, dos interesses seletivos dessas entidades, e precisamos aqui deixar nosso repúdio também a essa falta de humanidade de quem está querendo colocar uma aura de criminosos em Exato. velhinhos ou pessoas mais jovens, porque eu vi também que tinha, pelas listas que foram divulgadas, tem jovens de 18 anos, de 19 anos, pessoas que com certeza estão começando a se inteirar de política e que não tem, obviamente, nenhum viés golpista, terrorista, nada disso. Então, é uma desumanidade, não só não prestarem socorro e assistência ou ao menos apoio moral, ainda que à distância, mas ainda tentarem criminalizar essas pessoas de forma genérica, né? Exatamente. Aí, durante a terça-feira, isso é importante dizer, que é o que você pontuou agora, as pessoas com algum tipo de comorbidade ou algum idoso remanescente, né, que a gente chamava lá de mais 60 para poder identificar, esses estavam sendo, com o crivo do delegado, aí sim valia o 304 para esse caso, a gente estava conseguindo Só explica liberar. de novo o Então, que é o 304 para a gente entender. o 304 do CPP é aquele que determina que a autoridade policial, primeiro, tem que estar lá presente e é ela que vai fazer esse juízo de valor inicial. Ele é o primeiro, a gente Entendi. costuma dizer que é o primeiro juiz da causa, né? Então, CPP ele é Código de recepciona, Processo Penal. exatamente, ele recepciona aquela demanda, né? Ou seja, o conduzido vai até ele vai ver se há indícios, né? Não só da autoria daquele conduzido, mas também de materialidade dos fatos para poder ou converter essa prisão em flagrante já em preventiva ou simplesmente liberar o indivíduo. Então, ele é literalmente o primeiro juiz da causa, mas isso não estava existindo. Era um No caso delegado da Polícia Federal que estava da ali a Polícia mando Federal, do ministro Alexandre de Moraes, executando exato. essa tarefa ali de manter essas pessoas em cativeiro, praticamente, né? Exatamente. E aí eu consegui de duas pessoas, um rapazote de 23 anos com um espectro autista, conseguimos comprovar, a mãe mandou por celular alguns documentos, ele já era beneficiário do Sistema Único de Saúde, que comprovava a situação dele, então consegui argumentar com o delegado, foi liberado. Na sequência, um outro homem, já com seus 50 anos, com uma doença autoimune, houve necessidade ali de argumentar até por um pouco mais de tempo com a delegada, mas também consegui, e no final, com a ajuda de um agente federal, isso é preciso que se diga, né? Existem muitas pessoas envolvidas, existiam ali muitas pessoas envolvidas nesse processo e muitos agentes estavam entendendo a situação e esse meu assistido, inclusive, ele já estava lá com a gente no grupo, ele tinha 59 anos, 10 meses e 11 dias. Então, o agente federal ficou impactado com isso, falou: não vai ser por alguns dias que ele vai ficar aqui, e conduziu diretamente para fora. Então, a gente fez esse trabalho durante praticamente a terça-feira toda, outros advogados também. E nesse dia, só para ressaltar aqui, Cristina, eu tive a oportunidade de encontrar o Marcos Duval, que estava ali, não sei exatamente qual a O circunstância, senador, ele me né? chamou, Uhum. o senador, ele me chamou para conversar, porque ele estava muito cercado ali, e talvez ele tenha achado que eu fosse um delegado federal. E eu tive a oportunidade de falar, né, falar para as pessoas e expliquei para elas: olha, o que eu estou tentando evitar aqui para todos vocês é porque há sim inúmeros policiais aqui fora e se a gente não se mover para passar pela triagem ordeiramente, eles vão usar de poder policial, de coerção, de força. Eu estou tentando evitar. Então, eles entenderam, né, o que eu estava dizendo e eu tive a oportunidade de falar da Comissão de Direitos Humanos de Prerrogativa da OAB. E ele estava filmando. Naquela tarde, isso deve ter acontecido por volta de 10 horas da manhã, naquela tarde, a comissão de prerrogativas foi lá, a OAB montou uma barraquinha lá para dar água para os advogados, caneta, papel, e
foi também que eu soube uma comissão de direitos humanos. Quer dizer, a gente realmente precisa gritar, fazer barulho, esbravejar para Isso que já era o terça-feira, normal mais de já 24 era horas depois da terça-feira. prisão dessas pessoas que, a Exatamente. princípio, são inocentes até que prova em contrário, como diz nossa lei, não vem sendo Muito, respeitada. muito bem colocado, Cristina. É exatamente isso que foi totalmente invertido, né? Tudo que estava acontecendo ali mostrava ou tentava mostrar para aqueles detidos que, na verdade, eles eram criminosos e não inocentes, que o Estado deve dizer que eles são culpados. Houve uma inversão grande de valores. Eu Mas é tenho um para mim que recado isso bem no futuro mandado, vai gerar muita indenização ainda para nós brasileiros pagarmos para essas com pessoas certeza. por danos morais e eventualmente até de saúde, né? A gente não Com sabe. certeza. E o Sim, Estado brasileiro tem que ser condenado mesmo, né? Tem que ser pois é. condenado. Eu ainda sou favorável que mudem as leis para botar no CPF, presidente da República, ministro da Justiça, governador de Estado, secretário de Estado, quem quer que fosse o responsável por isso, ministro do STF que dá uma ordem dessas, esses deveriam ser responsáveis, inclusive financeiramente, por futuras indenizações para pessoas presas ilegalmente, constrangidas, difamadas, acusadas de forma absurda, mas a gente acredita na verdade, espera que tudo isso apareça mais para frente. Aí vamos lá, já havia vários advogados, desculpe estar se estendendo um pouquinho mais do que eu tinha previsto, mas Imagina, eu acho que é interessante, eu pelo menos não tinha visto uma entrevista ainda mais esclarecedora com advogados, acho importante para a nossa audiência também, desconfio que tenha muita estou à gente sua disposição. interessada, mas a essa altura já havia famílias de pessoas que estavam lá dentro tentando contactar advogados, mais Sim, advogados chegando, os que estavam lá dentro já né, sabedores de que havia esses advogados lá dentro, imagino que demandas chegando, e aí, enfim, você acolheu esse grupo de 15 pessoas para defender. O que isso. aconteceu dali para frente? Porque eu já tinha algum contato com essas pessoas. Eu vou me privar aqui de dizer o nome da cidade para não causar problemas posteriores, tá, Cristina? Tá, Peço licença aí a você nesse sim, sentido. claro. Como as pessoas já me conheciam, já sabiam da minha luta pela verdade, pela liberdade, etc., começaram a mandar muitas mensagens. É difícil atender, até a internet lá era muito difícil. Eu não sei Uhum. se colocaram algum tipo de bloqueador para evitar que eles mandassem vídeo para fora, pode ter sido esse o fato, mas de verdade a gente não conseguia se comunicar muito bem. E aí, quando eu comecei a receber essa demanda dessa cidade, eu fui procurá-los e dei sorte de encontrá-los, porque eles me viram e me reconheceram. E aí a gente começou a conversar e eu os conduzi até o final. Depois disso, você tem o desdobramento da transferência deles, isso demanda horas. Eles passaram primeiro pelo IML, obviamente, para fazer o exame de corpo de delito, para ver se estavam íntegros e aí serem conduzidos ao sistema. Isso leva mais de um dia. Então, na quarta-feira, nós nos ativemos a fazer o trabalho burocrático e tentar encontrar quem é que ia tomar conta disso. Se era o TJ, né, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o TRF1, ou se ia ficar com o próprio STF. Porque tem Não um outro conseguimos lembrete determinar. importante da gente fazer, e aí também me corrija se eu estiver errado, eu conheço só de entrevistar pessoas do mundo jurídico, mas é a tal da audiência de custódia, que foi Exato. implantada pela esquerda para favorecer bandidos defendidos pela esquerda, que diga de passagem, porque há um movimento muito grande na advocacia mesmo para que se acabe com essa audiência de custódia, porque muitos bandidos perigosos, inclusive, são liberados, traficantes, apreendidos com grandes quantidades de droga, com armamento, são liberados na audiência de custódia. Ela tem um prazo para acontecer e não foi respeitado nesse caso, né? A audiência de custódia é Exatamente. um juiz ouvindo aquela pessoa presa para saber como ela está sendo tratada. Não foi respeitado, né? Não, não foi respeitado. Elas começaram somente na quinta-feira. Algumas até começaram na quarta-feira, 12, né? Mas 9, 48 10, 11, horas. não. Na quinta-feira, 12. Passou, exatamente, passou do prazo, que são de 24 horas. Aí alegaram a quantidade, etc. E quando a gente consegue entender de que maneira isso ia acontecer, porque tudo é muito nebuloso, a gente descobre que vai ser através do site da OABDF, e aí começa a se inscrever para as audiências de custódia, fica ali aguardando, e aí sim elas acontecem. A surpresa vem a posteriori, né? Então, durante a participação, você não sabe, no final, você aguardando se o juiz vai decidir ou não, ele vira para você com o Ministério Público e fala: olha, doutor, não sei se o senhor está sabendo, mas a nossa competência também foi delegada, então quem vai decidir se solta ou não é o STF. E aí você é pego com aquilo, não, mas peraí, não faz o menor sentido, né? Doutor, mas é assim que está funcionando.
Quer dizer, não adiantava a pessoa conseguir um advogado para entrar com os recursos previstos em lei, que é ao juízo de primeira instância, porque é como se todas aquelas 1.200 e tantas pessoas tivessem foro privilegiado, precisassem recorrer direto ao STF. Exatamente. Você até falou o número, então vou deixar claro aqui. Foram 1.263 pessoas. E a lista só foi terminada pela Polícia Federal na quarta-feira, praticamente no final do dia. Então a gente não sabia nem como encontrar os nossos assistidos. Aí você vai, busca informações, descobre que você tem que primeiro se cadastrar no sistema lá prisional, o CEAP, para depois, no dia seguinte, poder ir lá visitá-los. E aí eu passei a quinta e a sexta-feira toda indo e voltando dos presídios para poder fazer as audiências de custódia, algumas dos meus colegas conseguiram fazer, e tentar falar ainda, tentar ver os meus assistidos. Eu saí de Brasília sem ver nenhum deles. Eu só os vi pela audiência de custódia, Cristina, porque a quantidade de advogados era enorme, aí passa a se Quer dizer, fazer várias nem lá listas. no ginásio você tinha conversado com essas 15 pessoas que você está defendendo. No ginásio eu conversei, eu passei o Sim, dia com elas na terça-feira. Já tá. quando elas adentraram o E sistema foi aquele prisional, eu momento do não consegui advogado mais. sendo psicólogo. Exatamente. A Tá. posteriori, quando entra no sistema, não consegui mais contato, a não ser pela audiência de custódia. Aí explica para nós como foram essas audiências de custódia e se todos os 15 acabaram indo para presídios. Eu vou aproveitar aqui para fazer o que eu tenho feito sempre, porque é bom que a gente diga, existem seres humanos muito bons ainda e a gente deve acreditar, Cristina. Então, muitos policiais federais, muitos agentes, muitos delegados, eu não vou falar todos porque não existe unanimidade, mas a grande maioria tentou tratar muito humanitariamente dentro daquela possibilidade, né, com milhares de pessoas ali esperando para passar por aquela triagem. É preciso que a gente faça essa ressalva. O mesmo acontece com os juízes. Todos eles foram muito tranquilos e a gente via, inclusive, em alguns deles, uma certa vergonha, vou colocar entre aspas aqui, né, de estar acontecendo aquilo daquela maneira, de não ter a sua competência para julgar. Então, tomaram todo o cuidado, por exemplo, de perguntar se existiam comorbidades, se precisavam de remédio, se estavam sendo bem assistidos. Então, ela até que transcorreu para além de uma normalidade. No entanto, o que fugiu à regra de tudo e que não existe normalidade mesmo é essa delegação de competência e a gente não poder sair dali liberando o nosso assistido. Isso é o maior problema de tudo isso, Cristina. E aí, tem 15 pessoas que você está defendendo? São homens, são mulheres, são de idade, são jovens, São, estão livres ou estão na cadeia? olha, por incrível que pareça, eu tenho de 18 a 56 anos. São 8 homens e 7 mulheres. Nós temos ali, perdão, 6 e 9. 6 mulheres e 9 9 homens. homens. Nós temos ali pessoas simples, praticamente todos eles autônomos, o grau de instrução máximo é segundo grau completo, pessoas que dependem do próprio trabalho para sobreviver. O que me chamou a atenção, inclusive, um homem que tem ali um filho que ele paga pensão, quer dizer, ele muito provavelmente vai ter esse problema piorado. E até esse momento a gente só tem 2 que tiveram a liberdade provisória com as cautelares, que eu ainda não consegui ver, porque os processos estão no STF, então eu estou tendo que mandar para um correspondente lá, para ele se habilitar por mim lá, com a É aquela minha... mesma situação das outras acusações contra pessoas presas ou perseguidas nesses Ex últimos anos. Advogados não conseguem acesso ao processo. Exatamente. E agora, buscando a informação antes aqui da gente começar, um colega que está lá, que a gente tem conversado diariamente, ele disse: não, olha, eles vão ser transferidos assim que saírem, vão direto para a rodoviária. Então eu tenho que colocar alguém, né, para tentar encontrar essas pessoas, porque eles não têm dinheiro, eles, enfim, estão completamente desassistidos. E E eles psicologicamente precisam. abalados, imagino, É né? isso. É exatamente. Talvez Exatamente. não Então ter vamos dar nem toda a assistência. a, o discernimento de vou pedir para alguém me transferir um Pix para eu sacar em algum banco aqui, não sei nem se tem cartão de Exatamente. banco, se estão com carteira, com documento, se foi tudo confiscado. É tudo muito complicado mesmo. Sim, quando entra no sistema, fica tudo guardado e agora deve, né, ser devolvido para eles. Então, todos os documentos que eles ainda
tivessem em seu poder quando foram presos vão estar à disposição. Mas é o que você falou, a cabeça vai estar completamente fora de órbita, eles vão precisar de toda assistência. Então, a gente está tentando descobrir como que vai se dar isso, quando que serão as solturas, porque eu tive relatos de colegas de lá que dizem que o sistema lá pode soltar, por exemplo, de madrugada. E aí eu te pergunto, como é que uma pessoa de uma cidade do interior de São Paulo vai se virar sendo libertado de madrugada lá na Papuda, por exemplo? Então, estou tentando tomar todo esse cuidado, me informar o máximo possível para poder promover a assistência a eles, nem que eu tenha que voltar para Brasília e ficar lá de plantão, Cristina, mas isso será feito. Então, vamos lá, dos 15, 13 estão em presídio, né? Ou Exatamente, presídio feminino ou na Papuda. exatamente. Esses 13 comprovadamente estavam na esplanada, invadiram prédios e depredaram, porque vamos deixar claro que prédios públicos são, em tese, acessíveis ao público. Tá certo que estava fechado e tal, mas a gente tem vídeos aí que circularam pela internet, então são inegáveis, de policiais falando: entrem, entrem, como se fosse a casa do povo, vão se manifestar, talvez até achando que ainda ia ser uma entrada pacífica, não sei exatamente o que aconteceu, isso as investigações é que vão mostrar, mas muitas pessoas podem ser, inclusive, ter sido induzidas a entrar nos prédios públicos sem imaginar que haveria depredação. Tem vídeos, inclusive, dos Exato. manifestantes de fora e até os que já estão dentro gritando: não quebra, não quebra, não quebra, e muitos black blocs ali, infiltrados ou não, quebrando, né? Os que depredaram, que fique bem claro, são vândalos, vão ter que responder por isso, mas não Exatamente. necessariamente os que entraram no prédio público são invasores, são terroristas, depredadores. Terroristas ninguém é, né? Terrorismo é outra coisa, né? Mas isso que está Exato. sendo dito deles. Você conseguiu confirmar com eles se eles estiveram lá e se alguns deles entraram efetivamente? Como eu te disse durante aquela terça-feira, né, eu conversei longamente com eles, nós tivemos muita oportunidade de conversar e posso te garantir, nenhum deles entrou em nenhum prédio público, nenhum deles. Tanto que isso causa prantos, né, o desespero por dizer repetidas vezes, mas por que eu vou ter que assinar isso? Ou por que eu tenho que ser conduzido para um presídio se eu não fiz nada, se eu estava me manifestando? Então, Eles aproveitando, deixar estavam muito. efetivamente na esplanada, não tinham só feito parte do Nem acampamento do todos, QG. Alguns eram só nem do todos, acampamento? Cristina. Exatamente. Alguns não tinham Uhum. condições sequer de andar e chegar até a esplanada e permaneceram no Que é QG, longe, porque né? É longe, são é longe. quilômetros de caminhada. Exatamente, exatamente. Então ficaram, permaneceram lá e foram presos só no dia seguinte, né? O que causa ainda mais espanto e com o uso de perfídia, meio insidioso aí, como a gente disse. Então, de todos os que eu estou defendendo, nenhum deles praticou nenhum tipo de ato que, ainda que ao largo, nós pudéssemos dizer que o delegado vai entender isso de maneira diferente. E Não, agora é nenhum defesa deles. uma a uma, apresentando pedidos lá para o Exato. juiz de primeira instância, isso ou tem que ser no STF mesmo o pedido? Não, vai ser no STF. Tudo vai ser no STF. Então, Direto todos com os habeas o corpus. ministro Supremo Alexandre de Exato. Moraes. Exato. Todos os habeas corpus que colegas nossos fizeram antes, e aí a gente até tomou esse cuidado de não fazer antes, para sentir o que ia reverter esse resultado, e aí a gente sabe que todos foram negados. A partir de agora, as pessoas que tiveram a prisão em flagrante já revertida em prisão preventiva é que começa o ato do advogado em tentar os remédios para poder tentar colocá-los em liberdade, né? Um pedido de liberdade, né? De relaxamento de prisão, ou então já direto para o HC, aí vai depender de cada estratégia de cada advogado que vai HC é adotar habeas no corpus, que é o processo. pedido para soltar. Exato, exato. Desses 13 que você defende, já teve alguns que tiveram prisão revertida para provisória? Já tivemos um. Então, nós tivemos dois que foram libertos e um que vai permanecer, teve a prisão preventiva, né? Teve a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Eu imagino que diretamente com o ministro Alexandre de Moraes, você e outros advogados ainda não tenham tido contato, né? Não, não, não. A gente tem que Quanto, se homologar, o sistema está bastante conturbado, tá? Até pela quantidade, enfim, eles vão sempre alegar essa questão, mas não fui eu que coloquei a quantidade de processos ali de uma vez, né? Então, a gente está tendo que se habilitar o processo para que ele depois seja convertido em processo digital para que à distância a gente tenha acesso. Então, essa pessoa
que teve a prisão preventiva, a gente ainda não conseguiu acessar o processo dele. Eu espero que nas próximas horas a gente consiga ver para já começar a preparar um HC. Eu não posso fazer no escuro. Eu preciso ver quais foram as alegações utilizadas para a manutenção dessa prisão, né, a conversão de flagrante em preventiva, para poder atacar exatamente aquilo que eles disseram. Doutor, para a gente encerrar aqui, eu poder te liberar, que eu sei que o trabalho é Imagina. muito, e vai ser muito por vários dias. Qual é a sua expectativa? O senhor já colocou todas as dificuldades aí, agora é caso a caso, é diante do ministro, presencialmente em Brasília, o que dificulta demais a defesa também, né? Sim. Outra dificuldade do devido processo legal aí que vem sendo imposta. Qual é a sua expectativa? Quanto tempo? O que deve acontecer daqui para frente, na sua opinião? Eu vou te responder da seguinte maneira: o recado foi muito forte, né? Muito pesado, desproporcional para qualquer coisa que a direita já tenha experimentado no Brasil, Cristina. É uma questão política, essas pessoas estão muito abaladas psicologicamente. Eu posso te dizer que, como o bambu numa ventania, muitas já envergaram e, obviamente, deverão, em virtude das cautelares para os que saíram, não se comunicar com as demais pessoas, não ir a manifestações, não ir a organizações, a reuniões, etc., e manter-se semanalmente, que é aí mais uma figura, não é mais nem mensalmente. Ele está atribuindo semanalmente ir lá e assinar o caderninho no fórum da sua localidade. É para causar ainda mais constrangimento, né? Um abalo psicológico, psiquiátrico, quem sabe, até para que essa pessoa fique banida da vida em sociedade. É isso mesmo. Eu vou rapidamente falar para você o que eu sei, já que você perguntou as minhas expectativas, eu me vejo de volta a 1934, quando houve o incêndio do Reichstag, né, Hitler no poder, e o Reichstag, que é o Congresso Alemão, pegou fogo e todo mundo, né, a mídia, a opinião pública entendeu que haviam sido os comunistas, e aí, obviamente, apoiou o governo para combater os comunistas. A gente está vivendo isso aqui dessa maneira porque levou 30 anos para que eles percebessem que o incêndio no Reichstag não tinha sido causado pelos comunistas, mas sim pelos próprios nazistas. A gente está vivendo e experimentando a mesma coisa. Na minha opinião, isso, uma hora, a verdade vai aparecer. Agora, eu não tenho noção, né? Não tenho como dimensionar o custo que a gente vai pagar ainda para os próximos dias. Eu não vejo, essas pessoas tiveram a prisão preventiva convertida, eu não tenho expectativa de menos de um mês elas serem libertadas, Cristina, infelizmente. Vamos continuar acompanhando esse caso, fazendo as cobranças que são necessárias, né, ao senhor, as ações jurídicas possíveis e, obviamente, repudiando toda e qualquer forma de violência, especialmente a praticada pelo Estado contra cidadãos indefesos que, mesmo que eventualmente tenham participado de algo que não se pode aprovar, precisam estar liberados para o processo legal, ter seu direito à defesa, e isso que estabelece até para assassinos, para pedófilos, estupradores, assaltantes de banco, corruptos e lavadores de dinheiro, todos têm direito ao devido processo legal, inclusive por decisão da STF, condenados só depois, presos só depois da condenação e em terceira instância, trânsito em julgado, que é o que não está sendo respeitado no Brasil. Doutor, muito obrigada, viu, por dedicar esse tempo a trazer essas informações para nós. Acho muito importante que todo mundo tenha calma, serenidade, mas informação verdadeira nessa hora para não ficar envolto aí nessas artimanhas da mídia que desinforma. Infelizmente existe isso e nós precisamos lidar com isso também no Brasil, né? E só para finalizar um comentário meu, enquanto te ouvia falar do que aconteceu na Alemanha, demorou 30 anos para a verdade vir à tona lá. Ainda bem que hoje, com a tecnologia, a quantidade de vídeos gravadas, as câmeras que estão sendo solicitadas, CPI, que todos os lados dessa verdade venham à tona o quanto antes e a gente possa realmente colocar os verdadeiros culpados, inclusive os omissos na defesa do patrimônio público que agora tentam incriminar os outros, que todos estes sejam também responsabilizados. Obrigada, viu, doutor? Exatamente. Boa Eu que sorte aí na agradeço, né? caminhada.
Esse episódio, Cristina, ele é conhecido como o maior golpe à democracia da humanidade. É que ainda não tinha acontecido outro, né? Mas eu que tenho a agradecer a você pela oportunidade, sigo à disposição e que a nossa audiência continue te acompanhando e te apoiando pela sua coragem. Parabéns. Um abraço a Obrigada. todos. Um abraço. Agradeço também a você que esteve conosco até o fim da entrevista, especialmente se você for assinante da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como esse. E caso você ainda não seja assinante, me acompanhe só pelas redes sociais ou pelo YouTube da Gazeta do Povo, eu te convido a se juntar à nossa comunidade e ajudar a patrocinar um jornalismo único no Brasil, que defende a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, todas as liberdades previstas na Constituição, defende a Constituição, o respeito ao devido processo legal, ao Estado democrático de direito, à dignidade da pessoa humana, enfim, a todos esses valores que eu sei também são os seus. Sendo assinante, você tem acesso a conteúdos exclusivos produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um desses colunistas e te espero lá na Gazeta. E caso você não seja inscrito ainda aqui no YouTube da Gazeta do Povo, eu também te convido a se inscrever e assinar o sininho das notificações para ser informado quando tiver conteúdo novo publicado. Até o próximo vídeo.